Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou irmão do voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, coloque suas capas e também as suas máscaras, porque vamos falar de My Hero Academia Vigilantes. Eu sou o Raul e vamos falar aqui do melhor Boku no Hero Academia. Aqui é o Carlos e eu pensei por um minuto, enquanto eu assistia os episódios, que Boku no Hero ia fazer o que só Index consegue fazer, que é ter um spin-off melhor do que ele mesmo. Conseguiu! Essa é a questão. Eu pensei, não vou ser o cara babaca que vai atacar os fãs de Boku no Hero, né? Mas eu pensei, cara, existe fã de Boku no Hero ainda? Esse é o verdadeiro Boku no Hero, pô. Mas vamos lá, né? É que nem os quadrinhos. Você pega, nos quadrinhos, tem os quadrinhos do Superman, que só americano gosta, porque ele é o cara lá, o herói americano, usa a bandeira dos Estados Unidos no peito. E tem o que todo mundo gosta, que é o Batman. E esse é o anime do Batman, pô. Aqui é o Vups, e neste podcast descobriremos quem é o verdadeiro vilão do MDA, que se paga de bonzinho, que faz tudo direitinho, mas que na verdade ele é um Aizen disfarçado. É, vocês vão descobrir neste podcast. O Ansem disfarçado? O Aizen, não o Ansem não, o Aizen. Olha aí! É! Falando do Ansem na cara larga, pô. Que isso, hein? Máscaras irão cair aqui, ó. Tem que estar aqui pra se defender, né? Máscaras irão cair, e eu já digo, eu não falo pelas costas dos outros. Ixi, tá aqui então? Olha, não quero falar nada não, mas lá no Catum a gente foi descobrir que o Valente é um safado, tá? A gente descobriu isso. Caraca, o que tá acontecendo hoje? De graça, velho. Não só o Valente, como também Erumax. Erumax não colocou no top 5 dele Bleach. Olha como ele é safado. Olha, mas que... Cara, não, isso daí não pode, não. Só tem pilantra, cara. Só tem pilantra. Aqui é o Bruno e aparentemente nem só o Boku no Hero tem vigilante, né? A MDA também tem seus vigilantes aí, né? Carlos e Vulpix nativa, né? Pequenos vigilantes. Ok. A gente muda de MDA pra MVA, né? Mais Vigilante Academia. Mas vigilante academia, pô. Pra saber quem é o verdadeiro vilão do MDA, após os eventos. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Dessa vez não deixamos acumular, né? Conseguimos pegar um pouquinho antes. Mas vamos que vamos. Mais uma semaninha além do que o pessoal traz pra gente aí. Sempre é bom ler e-mail da galera. Não deixou acumular, mas acumulou. Graças a Deus aí a galera tá deixando seus feedbacks e a gente vai ler tudo. Começar com ele. Lançado um dia antes da data de gravação desse e-mail, né? Dia 4. O Papo Nerd Colascast 17. Guerreiras do K-pop. Do K-pop. Pra K-pop vão ser cancelado aqui. Enfim, do K-pop. E a Ana Beatriz Rocha diz o seguinte: eu continuo completamente obcecada por K-pop Demon Hunter. Não consigo parar de escutar a playlist. E de fato, as músicas são boas mesmo, assim. Eu não vi ainda, tá, galera? Eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu não vi ainda. Mas eu vi uma música ou outra e eu gostei. Realmente teve um trabalho bem feito ali da galera. Chamaram a galera que realmente escreve música pras bandas de sucesso, né? Pros grupos de sucesso aí do universo K-pop. E a única coisa que me incomoda um pouquinho é porque o nome original é muito louco, né? K-pop Demon Hunters. Aí de caçadoras de demônios do K-pop virou guerreiras do K-pop. Guerreiras do K-pop. Lembra aqueles nomes que a galera fazia localização lá na década de 90, por aí, tá ligado? De Santo Seiya virou Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, bem isso aí. Também tem mensagem dele, cafezinho gelado, que tá fazendo sua maratona aí.
ele que é fã do Papo Nerd com Elas, já falou isso aí pra gente nos e-mails. E ele falou, eu não esperava nada desse filme, porque só bombava o TikTok do Meu Guaraná. Aí fui ver o filme e vi 2 vezes de tão bom. A primeira dublado e a segunda legendado. Que filme bom! E as músicas agora viraram playlist da minha academia. Golden, toque replay infinito. PS, ri demais na parte dele falando que o chapéu não era pro pássaro, e sim pro gato. Com uma naturalidade tremenda. É verdade. Só um disclaimer importante, o Guaraná que ele tá falando não é o Guaraná do nosso podcast, tá? É o do Guaraná. É a música Meu Guaraná. Até porque esse Guaraná do podcast ninguém liga. Então... Tá. O Lucas está mais famoso do que o Guaraná. Enfim, em que ponto chegamos, né? Exatamente. E aí, tem e-mail do mestre, né? Tem ele, o mestre, Miyagi. Ele, a lenda. Estamos falando aqui de guerreiros e lutadores de demônios, o Miyagi, né? Esse filme foi uma grata surpresa. Bem bom. Aquele gato tem uma vibe muito LSD. É sobre isso. Eu imagino, né, cara? Porque tem uma... Pelo que eu vi do filme, assim, né? As imagens as artes tem um pouco essa parada de cores e tal, né? Pode ser que tenha mesmo aí. A hora que eu ver, um dia que eu ver, eu comento aqui também. A Natália também comentou. Muito bem-vindas, meninas. Vocês me deram o gás que eu precisava pra ver esse filme. E já aproveito pra indicar outro que a Netflix não promoveu tanto. Mas achei incrível. Com todos os clichês que vemos em K-dramas, o nome é Lost in Starlight. Fica a dica aí. Obrigado, Natália. Grande abraço. E agora, vamos pro MDA 204, Guilty Crawl. Aquele podcast que, às vezes, é quando você vê um anime, às vezes é bom você deixar ele na gaveta, né? Enfim. Né, Bruno? Drama pra quem gravou, né? Enfim. Você tem que fazer a meia-culpa, né, Bruno? Tem que fazer a minha culpa, né, galera? Eu que pedi essa pauta, tá? Mas vamos lá. E a Amanda Horta diz o seguinte: vocês falando do problema de eti e lembrei de Mieruko-chan. Nossa, Mieruko-chan, é verdade. Eu li o mangá e quando vi o anime na Crunch, já fui assistir. Primeiro episódio, uma calcinha de graça na cara. O mangá não foca em eti e achei estranhíssimo eles incluírem isso no anime. Mas segui. Horrível. Estragou todo o terror, drama e pontadas de comédia que o mangá tem. Não que fosse o melhor mangá do mundo, mas era interessante. Enfim, desperdício. Nem continuem. E pô, eu lembro de algumas cenas de Mieruko-chan também, viu? Eu lembro que teve esse desnecessário que fizeram. Sim, totalmente. Também tem mensagem do Gui. Gênero, ação, sci-fi, romance e mecha. Era impossível ser ruim um anime com esses gêneros. Eu, no auge dos meus 16 anos, pirava nesse anime. Só espero que você não reassista. Guarde ele no coração. Vou falar minha frase que eu falei. Às vezes, sabe aquela coisa que você deixa na gaveta, que tá lá? Às vezes é bom deixar ela lá, tá ligado? Guarda esse sentimento. Engraçado que foi até legal ele mandar essa mensagem, porque eu acho que 99,99% dos feedbacks que eu recebi eram todos nessa vibe, cara. Tipo, então nem vou reassistir, porque eu adorava o anime. Inclusive, ó, tem até uma mensagem que eu recebi aqui na rede social da Jana. Ela mandou uma foto da camisa que ela tem de Guilty Crawl, né? E ela mandou assim: só queria dizer que graças ao podcast eu não vou rever o anime pra continuar com a memória afetiva do anime que me fez chorar no final. Olha aí. Dica de ouro de hoje é essa, entendeu? Guarde no coração, né? E agora, do MDA 142, Frieren, a jornada para o além. E o Arthur Braga diz o seguinte: descobri esse podcast buscando o novo capítulo de Frieren, que curiosamente é o mesmo número deste episódio, olha aí. E achei muito bom relembrar desses pequenos detalhes dessa obra, assim como outros que eu nunca pensei direito. Ótimo podcast, meu mano. Muito obrigado, Arthur, bem-vindo a essa embarcação que é o MDA. E muito obrigado pelo comentário, de fato, Frieren é uma obra que tem muitos detalhes e ainda tá no meu coração também essa obra. Essa é uma obra que vale a pena assistir, tá? Diferente de coisa que vale a pena ver de novo. Já que você gostou do podcast aí, pega os animes que você gosta, que você assistiu, os mangás que você lê, vê os episódios que tem no MDA, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de relembrar das suas obras favoritas. Tamo junto! Também tem mensagem do MDA 203, Orb, sobre os movimentos da Terra. E o Gui falou: eu fui ver esse anime após ver edits no TikTok sobre. E nossa, que grata surpresa, e meu personagem favorito foi o Rafal. Aquele topete dele, aí foguinhos, foguinhos, foguinhos. O famoso cavalinho na régua, né? O cara lançou o topete
na era medieval, tá muito à frente do seu tempo. E é interessante, né, como hoje em dia o TikTok tá trazendo um público pra reconhecer novos animes, né? Sim, o TikTok hoje tem um papel muito importante, né, assim, fala pra garotada que tá, assim, o pessoal mais novo, eles usam o TikTok como uma ferramenta até do dia a dia, assim, né, pra pesquisar coisas e tal. Então tem esse papel muito importante, assim, é importante a galera que faz conteúdo continue fazendo, porque é através disso que a gente vai perpetuar essa coisa, essa cultura, né, do anime. Totalmente. Tem mensagem do Papo Nerd com Elas Cast 16, mais que amigo, Anime Friends, e o Anti-Hero. Ó, o Anti-Hero aí, faz um tempinho que a gente não vê a mensagem do Anti-Hero, né? Ele falou o seguinte: muito legal ouvir vocês falando suas experiências. Parabéns pelo trabalho, meninas. Meti o Cebolinha agora. A versão Cebolinha. A versão Cebolinha. E a Vani também diz: não deixe de gravar o Papo Nerd com elas. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que sim, as meninas estão fazendo escola, excelente trabalho das meninas. Adorei esse podcast também. E é isso aí, com 100% assinado com a Vani e com o Anti-Hero. É que a Carol tava comentando, né, sobre uma época que ela tava mais desanimada. Tinha uma época que o Papo Nerd tava passando por mudanças, tanto de elenco, quanto de perspectiva, de formato. O Papo Nerd com elas passou numa época, né, uns 2 anos atrás, por muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, ela tava meio desanimada, ela pensou em não continuar, e as meninas estavam falando, né, como é legal que elas se uniram ali, não deixou o samba morrer, não deixou o samba acabar, e elas estão aí até hoje, pô. O poder da amizade. Poder da amizade, mais que amigos, Anime Friends. Exatamente. Também tem mensagem do MDA 202, Code Geass, José of the Recapture, ou José Capturado. José da Reconquista, já falei, o nome desse anime é esse. E aí, quem voltou também, depois de umas longas férias, foi o Odair. Ele falou: eu vi uns 3 episódios só, pra mim. Ouvindo o podcast, pelo que eu vi dos episódios, esse anime sofre por ser uma continuação de animes mecha. Não é bem o anime mecha, né? Tem robô, tá bom. Tem robô. Quase todas as continuações que eu vi têm o mesmo problema: resetar o conflito. Se eles não tivessem que refazer a guerra da maneira mais mirabolante e idiota, filme Gundam 00, eu tô olhando pra você. Caraca, meteu o pau no Gundam assim de graça. Ao invés de trazer novos problemas em outros lugares do mundo, a história teria mais espaço pra crescer sem depender do anterior. É que, na verdade, cara, eu acho que a questão do Code Geass é a vaca leiteira, né, cara? É a questão do marketing. Eles tentaram fazer um Boruto aí do Code Geass e, assim como o Boruto, também não deu certo. Tem várias coisas, né? Tem essa questão do Code Geass, essa questão de fato deles não querer definir o que é o Code Geass, se é mecha, se não é mecha, se é aquilo, se não é isso. Pegar uma galera que quer seguir essa linha que Gundam segue, mas realmente eu concordo com o Koder nesse ponto, assim, em vez de eles fazerem algo simples, quer fazer algo muito mirabolante e saiu no que saiu, né? E, claro, né, cara, eu falei um negócio aqui, mas só pra não falar besteira, não dá pra falar que Boruto não foi um sucesso, né? Ele continua vendendo muito bem, ele não é o sucesso que Naruto foi, mas ele continua vendendo muito bem, mas o roteiro não ajuda, né? Eu acho que é isso que eu quis dizer. Não que o roteiro de Naruto fosse a melhor coisa também, mas o de Boruto realmente... O de Naruto parece muito melhor, tá? Quando eu vi Boruto, eu descobri que eu era feliz e não sabia. Exatamente. Sem mais delongas, vamos pra aquele momento. Bora vestir nossas capas, nossas máscaras e bora pro episódio de Boku no Hero. Gigante. De volta dos e-mails com o nome original, Vigilante, Boku no Hero Academia e Legals. Pô, o nome original é muito mais legal. Por que tiraram o ilegal, pô? Verdade, pô. E vamos combinar que ter o nome Vigilante é muito legal também. Vigilante. É, porque eles são, né? Eles não são legalizados, né? Então eles são vigilantes. Eu acho muito bacana. Sim. Eles são do partido Legalize da coisa, é isso? Não, Illegalizes. Ah, tá. Gênero, ação, aventura e fantasia, 13 episódios, estreou no dia 7 de abril de 25 e teve seu último episódio da temporada no dia 30 de junho, também de 25. Você pode assistir ele na Crunchyroll. Ele é de um novo estúdio, né, que é uma intermediária de um estúdio que já existe, que é o Bonus Filmes. Bonus Filmes tem 5 produções até o momento, inclusive uma dessas tá saindo nessa temporada enquanto a gente tá gravando, que é o Gachakuta. Preciso dizer, tá, Raul? Gachakuta é um dos melhores animes estreantes dessa temporada aí, que tá tendo agora. Promete.
Já vou adiantar. É um dos melhores mangás shonen saindo recentemente. Pode adiantar. Olha só, pra você ver como a opinião do MDA é muito sempre concisa. Exato. Tirando o Lucas, né? É, isso é verdade. A do Lucas é concisa também. É concisa sempre errando. Pro negativo, né? A gente vai fazer os melhores de um ano inteiro. Ele tenta botar todos os quase hentai possível. E os Isekai. E os escolas de magia. É, e se você pegar, dependendo do anime, é tudo a mesma coisa. Direção de Kenichi Suzuki. Ele é simplesmente o diretor de todas as temporadas de Jojo e de Cells at Work. É mole? Pelo menos pose ele sabe fazer, né? Cells at Work é sair de trabalho, né? Tá aí. Que a gente sabe que super-herói trabalha com poses também. Se não tem uma pose legal, ele não é um super-herói legal. Eu acho que eu devia ter abrido com essa frase, né? O podcast. Se o super-herói não tem uma pose legal, ele não é um super-herói legal. Isso faz sentido, porque se você pegar lá o Batman, Aham. ele faz várias poses também. Olha aí. Quem diria? E ele é fortão. Não é? Tal qual os caras de Jojo. Pois é. Se você pegar as referências, tipo, tanto da animação de Jojo, Cells at Work e do Boku no Hero, você acha muito da assinatura dele. Eu acho que o Carlos pode falar até melhor que a gente, né? Ou não. Se eu for babaca, eu vou dizer que a carreira dele tá em declínio, né? Porque eu saí de Jojo aí pra sendo um pouquinho babaca. Né? Mas assim, é uma direção muito clássica. Jojo tem isso. Acho que especialmente nas primeiras 2 temporadas, Jojo tem uma direção muito clássica, assim, né? De estrutura, de como você vai narrar ação, essas complexidades, assim. Jojo é bem certinho, né? Se você for pegar hoje em dia, aquelas maluquices de tipo assim, querer fazer tudo num plano só, você. Não é nem maluquice, mas tipo assim, essas coisas um pouquinho mais modernetes. Aí você fazer uma mega Sakuga de ação, com movimentação, e o câmera daqui traz a câmera de lá, e o caramba 4. Se tu for ver isso, tanto em Jojo quanto em Vigilante, não tem isso. É uma direção de ação muito certinha, com os cortes muito bem feitos, que você consegue fazer uma transição de plano pra plano, que se estrutura muito bem. E o principal com isso, por mais que não tenha a Sakuga linda, bonita e tudo mais e tal, você faz um trabalho muito coeso do processo, sabe? Tanto Jojo quanto aqui em Boku no Hero, a gente vai ver um anime que ele é extremamente coeso do minuto 1 até o minuto final do último episódio. Não tem nenhum ponto da animação onde que é um pouco que decai, nem nada. O processo acontece todo igual. E eu acho que vem muito disso, de uma boa direção que sabe fazer esses trabalhos, que sabe dar ritmo, né? Eu acho que a primeira parte aqui da obra mostra muito bem isso, onde que o ritmo acontece muito bem desenvolvido, sem a gente se perder, sem parecer estar muito rápido, sem parecer também estar muito lento. Coisa parece ser muito entreguezinha, redondinha. É orgânico, né? E aí, com isso, a obra anda. Você consegue fazer esses processos de desenvolvimento. Tanto que, tipo assim, aqui, muito mais do que em Jojo, tem uma barrigadazinha da obra, né? Que ele consegue ainda trabalhar com os pontos do... que provavelmente vem no mangá, que são de interesse, que são de interlocução dos arcos e tal, do final do arco pro início. Esses pontos, assim, que ficam ali no meio desse entre-arco, que te mantém assistindo até o final. Eu acho que a direção é muito bem acertada nesse sentido, em todos os pontos dele. Foi o que eu falei. Ele é o cara que ele trabalha muito de forma clássica, com um desenvolvimento muito tradicional de como você tem que fazer essa narrativa. E com isso ele entrega bons trabalhos com provavelmente uma boa equipe, né? A equipe de Jojo trabalha com a David Production, né? Então ele consegue caminhar isso. Provavelmente deve ser um profissional muito bem requisitado para esse tipo de projeto. Projetos que são muito bem amarradinhos, que tem uma demanda certa e tal. Eu tô chutando, porque eu não ouço muito falar de problemas com a produção de Jojo, então eu imagino que deve ser uma sequência dessa. Ele deve conseguir manter muito bem a equipe digerida e tal. Até por essa não necessidade de ficar fazendo Sakuga, ficar fazendo movimento e tudo mais e tal, que isso traz uma complexidade muito grande pra se fazer os trabalhos. De vez em quando nem traz, assim, uma dramatização ou traz algo de interessante de fato pra obra que não seja somente só uma coisa estética. E não só isso, cara. Você falou bastante sobre a questão do Jojo que ele trabalhou. Você pega, por exemplo, a cena das 3 menininhas lá cantando, daí sabe, as 3 criancinhas da escola. É muito as menininhas do Cells at Work. Sim, nossa, é verdade. É bem parecido mesmo. Agora você comentou aqui, eu pensei, mano. É bem igualzinho mesmo. É muito parecido, sabe? A pegada da animação, a pegada do jeito que foi colocada essas personagens ali. Dito isso, tem dublagem do estúdio do Brasil. Direção de Fábio Campos. E a fonte é o mangá, né? O mangá que é da Shueisha, saiu primeiro na Jump Giga, entre agosto e outubro de 2016, e a partir de agosto já foi pro digital da Jump, né? O Jump Plus, que foi de outubro de 16 até maio de 22. É um shonen, e no Brasil saiu pela JBC, tem 15 volumes, então tem coisa pra trabalhar aí, viu? Tem coisa, viu? Acho que até a Plus tá sendo aí não talvez a grande aposta, mas a grande plataforma, né, da gente trabalhar obras que eles querem dar continuidade
continuidade, mas não dentro da serialização normal, né? Tem sido uma grande aposta aí pra eles tratar outros temas, tratar outros formatos. Tem sido bem interessante o trabalho com a Plus aí nos últimos tempos. Eles podem apostar muito mais, né, usando o digital, né? Você não precisa gastar com impressão, com espaço na revista, né? Uhum. Exatamente isso aí, cara. Acho que tem se pagado aí a aposta pra Jump Plus. A gente tem obras aí que ultimamente que a gente gostou bastante, né? E que o público tem gostado e tem saído da Jump, né? Do Jump Plus. Tô vendo aqui na pauta que o roteirista desse mangá não é o Correio. Então, ele, como spin-off, né? Isso é bem comum em spin-off. O roteirista é o Hideyuki Furuhashi, né? Que melhorou a obra. Tem artes, né? Do Bettencourt. Bittencourt. E só tem a supervisão, né? Do autor original da obra, que é o Kohei Horikoshi. Ô, Raul, repete pra mim essa frase que você usou aqui na entrada desse podcast. O melhor Boku no Hero? Ah, tá. Mas pô, a gente tem que falar a verdade, esse é o melhor Boku no Hero. Não, mas é. É, então. É melhor que o original. Ah, que estranho, né? Parece até um caso de outro spin-off aí, de um tal de Cavaleiros. Também. Tem muitos casos desses aí, rolando por aí. O Carlos falou muito bem aí de um. Cara, pior que mesmo, eu esqueci de Cavaleiros, né, cara? O Plastic Camus é razoavelmente melhor. É bonzão. Saga G também é melhor do que o próprio original. Pois é. Bruno, conta pra gente o que se passa em Vigilante, Boku no Hero Academia e Legals. Agora eu vou falar esse nome porque esse nome é mais maneiro. Em Vigilante, Koichi Haimawari é um estudante universitário monótono que sonhava em ser um herói, mas desistiu desse objetivo. Embora 80% da população mundial tenha poderes sobre-humanos, chamados de individualidades, poucos são escolhidos para levar o título de herói e proteger as pessoas. Tudo muda para Koichi quando ele e Popstep, uma idol também com individualidade, são salvos pelo vigilante Knuckle Duster e acabam sendo recrutados para se tornarem vigilantes. Melhor personagem, tá? É o melhor personagem, tá? Diz de passagem, vou deixar isso bem claro desde agora, tá? Melhor personagem. Mano, eu preciso falar que ele é o Batman? Pô, não, né, galera? Assim, que tá lá claro, assim, só ver. Mas, pra quem entender, assim, é uma prequel, tá, galera? Uma prequel de Boku no Hero, da história principal, mas ela carrega uma outra abordagem, né? A gente vai discutir aí, mas é uma outra abordagem que o roteirista quis dar pra Boku no Hero, né? Mas tem um pouco dessa parada de falar sobre os vigilantes, esse lado ilegal que rolava, que não é tão abordado no anime, né? Eu achei interessante eles abordarem isso daí, não que realmente fosse algo tão diferente do que o Boku no Hero já faz, mas ele pega um tema, né, e ele destrincha ele ao fundo, né, diferente do que a série consegue fazer toda. Nesse aqui, ele dá mais foco, partes específicas, né, e até pra absorver, não, até mais pra expandir, né, o universo do mangá do Correio, a gente vê que as coisas não são só do que acontece na academia, né. Uhum. Não, graças a Deus, né, porque a academia é uma das piores coisas que tem em Boku no Hero, né. O formato de escrita é até diferente, tipo assim, pra mim essa história lembra muito mais a história de um quadrinhos do que a história de um mangá, sabe, que a gente tá acostumado a ler, assim, tipo, o formato da história. Eu acho que essa é a intenção. Tem a pegada americana, né? É, uma pegada mais americana. Como já era a intenção do Boku no Hero original, né? É discussão do que é de Boku no Hero. Eu não sei dizer se realmente era a intenção do Boku no Hero, porque a gente vê que o formato de narrativa usado no Boku no Hero Academia, ele tem muito do formato do que é o Battle Shonen do Japão, né? Que faz torneiozinho, aí faz episódio de academia, faz episódio de Normal Days, aí depois tem, sei lá, episódio na praia. Então, não sei, sabe, se dizer se é muito assim do que era o objetivo do Boku no Hero Academia, mas esse sim, o Vigilante, eu vejo que ele tem mais aquela coisa de quadrinho americano. Quando eu falo a concepção foi americanizada, a ideia de heróis, né, todo aquele, você vê todas as referências que existem, mas, querendo ou não, uma obra, né, que saiu na principal revista, né, que é a Weekly Shonen Jump, e pra ir pra fora, pra vender pro público internacional, primeiro tinha que passar pelo público japonês, né, que vai comprar a revista ali. Sim. Já o Ilegals, ele não precisa se preocupar com isso, né, ele não tá na principal revista, ele é uma aposta, ele é um spin-off, se vendeu, se não vendeu, a gente vai lá e cancela, já chamaram um roteirista e um desenhista, o Correio só ficou ali olhando, aí de vez em quando aparece um personagem ou outro da série original só pra dar aquele gostinho. Eu acho que a grande referência mesmo, né, é a questão do que a gente vê do próprio Boku no Hero, né, o Boku no Hero ele faz referência aos heróis americanos, e aí a questão que tem o All Might, que ele é o que eu brinquei no começo, o All Might é o super-homem, né, é o cara que tem a bandeira dos Estados Unidos ali no peito, as cores dos Estados Unidos, que os golpes deles têm o nome de golpes dos Estados Unidos, é o cara mais forte, mais poderoso, mais veloz, mais tudo, e aqui você tem o outro lado, que é o lado que as pessoas costumam gostar mais, que é o lado do vigilante, que é o Batman, né, que é o cara que não tem poderes, mas ele vai lá usando a inteligência dele, treinando, você vê que tem muito do aquele Batman
antigão dos anos 60, 70, que ele usa bastante uma corda pra se locomover. Sim, tem isso mesmo. Isso é uma parada bem de quadrinho americano, né? Aí você vê, e é bem a questão do Batman e do Superman ali, né? Como mentores. O Superman como mentor de um cara que não tem poderes, e o Batman como mentor de um cara que tem poder, mas ele acha que os poderes deles não servem pra nada. Você vê que é sempre o inverso. Sim. Né? Sempre o inverso nos dois casos. Isso é muito bacana. E a questão do dia e da noite, né? Toda essa questão que envolve Batman e Superman, a gente vê aqui em Boku no Hero Academia também. Tem uma parada que ele pega... Ele vai pegar várias referências, né? Tipo, até um pouco da sacada de Demolidor, um pouco assim, ele pega também em algumas partes. Mas deu pra ver que a sacada é bem essa. Tipo assim, enquanto o mangá principal de Boku no Hero, vamos dizer assim, ele tá preocupado em contar uma saga, em contar uma história toda com o Deku e tudo mais, aqui ele tá mais preocupado em contar pequenas crônicas que vão se ligando, né? Com uma trama um pouco maior, que fecha um arco, mas que ele tá num formato mais de contar aquelas histórias ali, alguma história do cotidiano, alguma história pequena sobre um caso, né? Nessa sacada de contando pequenos casos, né? Até ele ligando elas. Ele tem um pouco daquela pegada, eu falo meio que, alguns momentos, principalmente no começo, depois ele perde, mas a pegada no ar, assim, de história, sabe? Uma história muito mais, tá um pouco mais madura, mas depois ele vai perdendo isso lá pra frente. Mas o começo é bem assim. Porque os personagens principais são os adolescentes, né? Não são os adultos. É, depois ele dá uma aliviada na história, né? Mas principalmente nessa introdução do Knuck Duster, ele tem uma pegada mais no ar, assim, né, da coisa. Com certeza. Até a cor um pouco. É mais urbano, né, cara? Porque, tipo assim, os quadrinhos... Porra, eu leio, né? Então eu posso falar um pouquinho melhor. Os quadrinhos americanos, eles têm uma separação, principalmente na Marvel, tá? Na DC bem menos. Mas eles têm uma separação muito grande entre heróis urbanos e os heróis, assim, de superpoder, viagem intergaláctica. Inclusive, os heróis urbanos normalmente são os mais legais, disparados, assim. Tipo, se você for pegar a Marvel, os dois super-heróis mais legais da Marvel são urbanos, né? O Homem-Aranha, que é o que mais anda nesse duelo de mundos, assim, e o Demolidor. Mas os outros, assim, que eu tô falando, pô, tu tem o Tele de série B, como que é mesmo? Punho de Ferro, Luke Cage, Tigre Branco, Mulher-Aranha, tem toda essa galera, assim, que é dos times ali dos super-heróis da Marvel de suburbanos, né? Que atuam ali em Nova York, especialmente, que aí você vai ter esses contatos, assim. Eu acho legal a introdução aqui de Vigilantes, que ele como o Vux falou, né? Ele vai muito no contramão do que é os personagens do original, né? Tipo, por mais que o Deku seja o underdog, entre aspas, assim, que ele tem que aprender a usar os poderes do All Might, até acho a introdução do Deku na obra lá no Boku no Hero, eu acho interessante, né? De ele ficar se quebrando toda hora pra aprender a usar os poderes e tal. Isso eu ainda acho legal. Aqui, eu acho interessante que realmente, tipo assim, não é só o personagem principal que acha que os poderes dele são uma merda. A gente olha e fala, cara, que poder merda mesmo. Sim. Não só dele, o da menina que pula também, né? Ah, mas assim, o da menina que pula, sei lá, se você conseguir imaginar algum jeito de utilizar, aí, tipo assim, ela consegue fugir, ela poderia pular em alguns lugares e fazer resgate, sei lá, ainda tem alguma coisinha heróica. O dele, mano, cara, o dele é muito nojento, assim, literalmente, eles brincam com isso, ficam andando de 4 deslizando por aí. O dele só vai dar uma decusada que ele vai ficar melhor, né, lá pro final da obra, né, assim, no final da temporada, né, mas é bem por cima. Mas eu acho isso legal de não mostrar que, tipo assim, essa questão de superpoder, e é uma coisa real, tipo assim, se todo mundo que tivesse superpoder, a forma como você utiliza o superpoder é da tua imaginação, como que você consegue subverter os processos ali das falhas do teu poder e conseguir utilizar ele da melhor forma. E eu acho que esse caminho que eles constroem na obra ali é legal, a forma como ele vai construindo, como ele vai se interessando em se tornar um vigilante, né, o Koichi. Sim. Porque no início ele fala, meu poder é uma merda, não vou ajudar, o velho é maluco. Eu acho um pouco piegas esse lado, tipo assim, nossa, ele sempre foi um herói, porque ele sempre foi isso e tal. Eu acho meio desnecessáriozão e eu acho que chega muito próximo. Ali você vê gritando Boku no Hero. Sim. Eu acho meio piagão essa parte. Mas a parte dele se construindo e ele se entendendo como herói, eu acho bacana, até porque isso também acompanha o desenvolvimento do poder dele. Tipo assim, ele entendendo, ele buscando formas de entender como é que ele pode usar melhor o poder dele pra fazer isso, pra fazer aquilo, de aceleração, vetor. E buscando contra os heróis, né? Como evoluir o poder dele, porque também é aquele cara da agência que eu não lembro, que acho que tem alguma coisa a ver com o Ida, né? Alguma coisa assim. É o irmão dele, pô. É o Ingen. É que no começo do Boku no Hero, o irmão dele é hospitalizado e passa o manto de Ingen pra ele, né? Isso. É que ele tá conversando com o Correio. Com o Correio e com o autor? Com o Koichi. Com o Koichi, né? Ele tá conversando com o Koichi fala, meu poder é bem inútil, eu não consigo frear.
Aí, tipo, eu tô numa velocidade, eu consigo frear. Mas aí ele fala, e se você usar a física ao seu favor e você acelerar ao contrário? Ele foi tentar, ele brecou, né? Ele, é verdade, não tinha pensado nisso. Então é a forma que você usa o seu poder que vai fazer você trazer uma individualidade. Mas convenhamos também que isso daí ele não ter pensado, pelo amor de Deus. Ah, mas é uma criança, né? É sempre a questão da falta de treinamento. Não, mas ele é adulto. Não, na série ele já é adulto, pô. É, um adolescente. Ele é um adolescente, né? Ele é universitário, mano. Mal tem uns 20 anos na cara. Um jovem adulto. Mano, ó, vou dar um papo aqui. Ele pegou aquele APzinho lá pra transar, mas ele foi tão escrotizado pelo agente de imóveis Mas a culpa foi dele. que ele pegou um lugar merda, não vai transar com ninguém. Não, mas não foi ele, é a mãe dele que pegou o lugar. Não foi ele, pô. É, não, a culpa foi dele. Ficou puxando a menina lá da faculdade no primeiro dia de aula. Vem cá, tem balinha. É claro, pô, não tem como. Eu acho muito interessante como o Hideyuki, o roteirista, foi inteligente na hora de escolher os heróis, tanto os que ele criou, quanto os que ele usou de referência pra história. Por exemplo, a história começa como você tendo como referência pro Koichi a Popstep. Por quê? Porque ele rasteja, ele é visto como uma barata e ela pula, ela voa. Tanto que ele falou, pô, eu gostaria de voar como ela. Todo mundo fica lá com o olho brilhando, vendo a Popstep, né? Na verdade, todo mundo, a gente descobre depois que o pessoal fica olhando pra bunda dela, né? Pô, japonês, por que tem que fazer essa piada sempre, né? Inclusive. É, mano. E ele rasteja, então as pessoas têm nojo, por causa que é ligado a uma barata. Aí depois você vê que o poder deles, cara, não é tão ruim assim. Quando ele começa a treinar com o Engarner, tem uma cena que ele vai lá levar o suquinho pro Engarner, porque o Engarner tá ficando fraco. Ele foi levar o suquinho de laranja. Foi fazer o pit stop, cara. E você vê que ele tá aqui, tipo, numa velocidade assim, ok, ele tá conseguindo acompanhar o Engarner. Ou seja, a única diferença dele pro Engarner ali naquele momento é porque o Engarner corre e ele rasteja. Mas a velocidade, na questão da velocidade, seria a mesma coisa. É claro que o Engarner depois usa um mega turbo lá que ele tem na armadura dele e acaba a brincadeira. Mas você vê que, tipo assim, o poder do Koichi não é tão merda assim. E depois a gente descobre lá que ele pode voar também, né? E como ele ficou traumatizado quando criança, quando usou isso, a mãe dele acabou traumatizando ele, falando que aquilo era errado de se fazer, ele acabou esquecendo. Mas pode ser então que a gente possa ver ali com o Koichi com aquela parada mais Homem de Ferro, ou seja, se o sonho do Koichi era voar e não rastejar, no futuro a gente vai ver o Koichi voando também. Ah, com certeza, cara. Com certeza a gente vai ver isso aí. O que eu gostei das paradas que você tá comentando, Raul, que eu acho que faz muito sentido, é assim, o roteirista ele foi bem inteligente, porque ele pegou bem um lado que é muito negligenciado, assim, no Boku no Hero normal, né? Porque no mundo de Boku no Hero, a individualidade, ela é algo normal. Assim, 80% da população tem. Só que a gente não vê isso. A gente vê as pessoas que são, tipo, super vilões, os super heróis, a gente não vê o cotidiano, né? E aqui ele pega essa parada, assim, tipo, olha, as pessoas têm individualidades e nem sempre essa individualidade é suficiente pra ele ser um super-herói. Tipo, um cara muito... Entendeu? Tipo, às vezes é o cara que tá rastejando ali com uma barata no chão. Mas isso não impede ele de fazer coisas, de entender como é que funciona. Tem uma parada que eles falam, tem uma crítica bem da hora, que eles comentam assim, por que o vigilante existe? Porque o super-herói, ele só pode atuar depois que algo ocorre, né? Ele falou, tipo, depois que a tragédia ocorre, que o super-herói pode ir lá e atuar. Ele falou, agora, entre esse momento, existe o cara que ele vai cometer o crime, né? E aí que os vigilantes entram. Foi isso a sacada, tipo, bem da hora que o cara teve, e poder abordar essas coisas tem que ter essa história super, tipo assim, super vilão, o All for One, o All Might. Não, pô, são histórias sobre, às vezes, o cara que vira uma enguia porque ele era muito fã de uma idol, e aí injetaram a droga nele e ele ficou obcecado pela idol. São histórias bem simplesinhas, mas que te dão vontade de ver. Não é aquela coisa de, ai meu Deus, agora eu vou ver novamente a treta entre o All Might e o One for All, entendeu? Tipo assim, a treta entre o super vilão top e o super herói top. Para salvar o mundo dos vilões. Não, mano, tipo, tu tá vendo a história do bairro. Missão Rank C do Naruto. É, totalmente. E não só isso, você tem aquela questão, ele falou muito sobre a questão de, eles têm que seguir as leis, então ele tem que ser aprovado pra ir defender. Outra coisa que é dito o tempo todo, que eles batem, pelo menos nos primeiros 4 episódios ali do anime, é o seguinte: o All Might não pode estar em todo lugar. Isso é verdade. O cara é um só. Ele não vai estar em todo lugar ao mesmo tempo. E o número de heróis ali legalizados são poucos ali pra uma grande cidade, né? Uma Tóquio, por exemplo. Sim.
não fala o nome da cidade exatamente, mas ali praticamente é Tóquio, né? É uma cidade grande. Você pega isso, cara, você vê que realmente é aquele guardinha que vai te ajudar ali, né? Porque, cara, você não vai chamar o Bop pra tudo, você vai chamar o guardinha ali. É. Essa é a questão. E ele é os caras que vão te ajudar no dia a dia. E ele já era um herói, né? De certa forma, desde mais novo, né? Ele ajudou, a gente descobre mais cedo que ele ajuda a Popstep, né? Que era a criancinha que caiu no rio. Ele ficava ajudando as pessoas lá a jogar o lixo no lixo, sabe? Isso também é ser herói. As pequenas boas ações que a gente faz no nosso dia a dia, né? A grande moral desse anime é isso, né? Assim, o herói não depende do poder, né? O herói depende da ação que ele faz, na verdade, né? É a grande lição que... Acho que Boku no Hero como um todo, né? A grande lição de Boku no Hero como um todo. Essa parada, assim. Mas aqui eu gostei da abordagem que ele dá, cara. Ele dá muito mais simplicidade, algo que, de fato, poderia ser muito mais simples do que a gente vê lá no Boku no Hero principal, né? Tipo, a batalha pelo futuro do mundo e tal. É muito mais de boa aqui. E eu gostei que ele vai explicando algumas coisas que ficaram abertas, né? Na obra principal, tipo, aquele Stan lá, que é o... Stand Hall. Vai ser o... Depois vira o matador de super-heróis, né? Uma parada assim. Melhor arco da temporada, viu? Assim como o Sten no original. O Stan é o melhor arco de Boku no Hero. Ele e o Yakuza, né? São os dois melhores arcos de Boku no Hero e a mesma coisa aqui. Não, e vou te dizer, cara, eu gostei muito mais de ver a treta da vilã da abelha do que a treta do All for One lá. O vilão me cativou muito mais do que o All for One, mas muito mais, assim, de longe. Pô, é muito mais da hora ver o drama. Sendo mais sincero, Boku no Hero acerta com dois vilões, que é literalmente o que a gente acabou de falar, que é o Yakuza lá e o Stan. O resto, cara, só negação, velho. E isso que tem tempo de tela, hein, irmão. Todos aqueles vilões lá da Liga dos Vilões e tudo mais e tal, cara... O Shigaraki, mãozinha. Mãozinha é outro aqui também. Nossa! É aquele negócio de nível de poder. Se você tem um nível de poder muito grande, você já começa com uma escala gigantesca, tipo o All Might, você precisa de um vilão à altura. E aí fica muito longe, fica parecendo um negócio, sabe, que você tem que ficar explicando. Aqui não, cara. Os caras são mais urbanos, pô. O grande herói aqui dos vigilantes é um cara que sai da porrada, que pula no saco de lixo. Sim, que não tem individualidade. Então o que acontece? Os caras que ele vai lutar são os caras ali, que nem vocês falaram, nível C, mais críveis. E quando a gente vê ali o próprio Stan, no começo, tomando um sacode, né, do Knuck Duster. Dando uma coringada nervosa depois. E aí ele falando, não, realmente, não preciso de máscara. Eu sou a vingança, né? Ele mandou o Batman, eu sou a vingança, né? Aí ele falou, não preciso de máscara não, agora eu vou matar herói na cara limpa. E aí ele vira o Stan, né? Sim, exatamente. Mas gosto muito dos arcos. É claro que no meio de um arco e outro, tem aqueles episódios, né, que formam uma barriguinha, como o Carlos falou no começo, né? Mas, pô, gosto muito de como os arcos ali são colocados. E até mesmo essas barriguinhas, como o Carlos citou muito bem, tem sua relevância, né? Que essa barriguinha eles usam pra apresentar a Makoto, né? Que é importante ali pra equipe no futuro. Tem uns episódios ali que realmente, cara, você fica meio por quê, né? Tipo aquele do... Que a mãe dele aparece, a mãe do Koichi aparece. Pra ele voar. Pra no final ele voar, mas tipo, dava pra ter dado uma reduzidinha ali, né? Mas ainda é divertido o episódio, tipo, engraçado, né? Tipo, não é uma barriga que você fica, caraca, mano, não vai passar, tipo, spoiler de Naruto, sabe? Tipo assim, episódio filler. É uma parada que é legal de ver, tipo, é divertido de ver. E tem essas pequenas coisinhas que vão ligando com a história e tal, e vão fazendo um fio, né? Por exemplo, a gente fica vendo depois algumas partes que no começo pareciam filler, lá do Knuck Duster também, que no final são muito importantes, porque explica quem que é qual que é o nome da mina da abelha? É Hatsuka, né? É a filha dele, né? É a filha dele. É a Queen. Isso aí. Que no começo ela é surpresa como Hatsuka. Depois a gente descobre que, pô, na verdade, ela é a filha dele, na verdade. E é um vilão que entrou no corpo da filha dele. Não, é um bagulho. Esse rolê é um bagulho mega pesado, né? Tem tudo. Não, e, mano, ficou muito louco, velho. Eu achei muito louco quando eu percebi isso. Eu falei, caraca, mano. E o pai tendo que lutar com a filha, ele dando um socão na própria filha. E aquele negócio, é o Batman com preparo ali, né? Sim. Você vê todo o flashback de todo o preparo. Não, ó, eu preciso disso aqui, porque ele fez, você vê, ele tinha pensado em tudo, cara. Em como fazer pra parar ela, tirar essas abelhas dela, pra ela voltar a ser a filha dele, né? Exatamente, porque ele percebe essa parada, ele investigando o Trigger, até aquela parada, tipo assim, ele conversa com aquele maluco que acho que é o Suga, o nome dele? Soga, que é o maluco com o cabelo espetadinho, que ele fala, na verdade, tipo, que ele fala, não, eles são só isca, eles são pra chamar a atenção, de que eu quero chamar, não porque eles estão, aí tinha amiguinho, né, o grupo da amizade, não, pô, eles estão lá pra cumprir o objetivo, né? Tudo bem que depois vira uma relação
relação de amizade, tudo bem, mas, tipo assim, você percebe que o cara é essa pegada do Batman, né? Tipo, ele tá ali pra cumprir o objetivo dele. Aí depois, quando ele termina, ele sai um pouco de cena, né? Ele não aparece mais com o grupo, ele fica meio que à deriva ali de escanteio, né? Vai viver na vida dele, vai atrás das coisas dele. E, pô, eu acho muito, muito bem fechadinho isso aí, cara. Tipo, pra mim, o Knock Dance seria o melhor personagem de longe, assim, dessa temporada, de longe. Porque é muito redondinho o roteiro dele. Total. E ele tem a história triste e acaba com aquela interrogação. E aí, ele realmente vai largar os socadores, sabe? E a abelha, tipo, ela morreu mesmo? O Nemesis dele morreu? Não morreu. Apareceu o carinha lá, pô. O rabo de cavalo. Não, mas a gente não sabe se é o abelha ou não, né? É um vilão, a gente só não sabe se é abelha ou não. Não, ele fala que é o novo corpo dele, pô. Eu não lembro se fala. Eu lembro que ele segura uma abelha e... É o Number 6, aquele que tem tipo um rasgo amarelo no... Então, só que... depois ele vira o abelha lá? Antes da luta, a menina já tinha falado que ela ia procurar um novo corpo, porque aquele corpo já não tava dando mais. Isso. Então, ela já ia procurar um novo corpo. Só que aí ele foi lá e arrancou a abelha rainha de dentro dela, só que aí eles, da mesma forma, ela arranjou outro corpo e foi pra aquele cara que tem o risco da cara. Ah, pode falar. Sim, que aparece um pouquinho no último episódio. Não sei, velho. Porque ele aparece antes até na obra. Mas pode ser que ele seja o verdadeiro, né? Então, eu não tô lembrado se ele aparece na obra principal de Boku no Hero. Em Boku no Hero eu acho que não. Mas se não, é isso aí. Tipo, fica com essas partes abertas que, pô, são bem mais interessantes de ver do que a saga do Shigaraki. Há quem gosta do Shigaraki, mas é a realidade. Pô, eu gosto muito mais de ver esse drama do que o que foi do antagonista de Boku no Hero, sabe? Cara, não, o final de Boku no Hero é muito ruim, cara. Vou ser sincero. Não, então, e aqui você sabe que a gente vai esperar isso, né? Então. Eu defendo Boku no Hero até a 4ª temporada sabendo que tem muita barriga ali. Eu defendo até a segunda, só depois disso pode jogar fora. Mas, não, porque cara, que tipo assim, Boku no Hero é aquela coisa que tipo, ele tem uma temporada cheia, que metade da temporada é uma bosta, metade da temporada é boa. Quase sempre foi assim. As temporadas 3 e a 4, ela tem partes boas. A luta ali do All Might com o All For One, o finalzinho com a luta do Endeavor, são maneiras, só que tem uns arcos que não dá. Quando vai pro rolê do Deco Sombrio e o final de Boku no Hero, é só ladeira abaixo, mano. Não, aí já era. Um era a história do maior herói de todos os... Aqui é o cara que só quer ser um herói. Sim. A princípio, porque Boku no Hero também dava esse indício, né? De ser uma história mais bem resolvida. Tipo, o roteirista sabe mais ou menos como é que vai construir as coisas, como é que vai ser o desenvolvimento de certa coisa pra cá, pra lá, sabe? E na qual o Boku no Hero, tipo, sendo muito sincero, a partir assim, do final da 5ª temporada, parece que já tá meio perdido o rolê. Então aqui, como o Raul falou, o escopo é menor, o desenvolvimento é menor das coisas. Por mais que eu ainda quero saber como é que vai ser essa ligação aí com esses mundos de herói que já se apresenta, né? O irmão do Ida, com outros personagens que já apresentaram, o Eraserhead. Então, tipo, quero entender melhor como é que ele vai fazer isso no mangá. Até porque o mangá é longo, 15 volumes, é coisa pra... Isso é verdade. Ele abordou bastante coisa, com certeza, no mangá, né? Mas, e aqui é muito introdutório, né, as coisas. Mas é um muito introdutório que, assim, se for levado nessa leva assim, é legal de se assistir. Assim, eu não acho incrível, não acho nada demais, mas eu acho um anime que é aquele anime, assim, tipo, ok, é um anime da temporada que eu tenho vontade de assistir, sabe? Boku no Hero, ele nasceu com a função de ser o sucessor de Naruto. Lembram disso? Apareceu na Jump a imagem do Naruto passando o bastão pra ele, não sei o que. É muito pesado. O Naruto foi muito forte pra Jump durante muitos anos. Então, Boku no Hero nasceu com essa função. O Ilegal não, pô. O Ilegal não precisa disso. Ele só precisa, sabe, ser maneiro. Se vender, vendeu. Se não vender, os caras cancelam. Até que nem tá na digital, tá na Jump Plus. Então, o que acontece? O Vigilante, ele tem uma função muito mais tranquila. Ele não tem o peso de carregar a Shonen Jump nas costas. Essa é a questão. Sim. Até porque o Vigilante é mais como pra expandir mesmo o universo do próprio Boku no Hero Academia. O Carlos mesmo tinha dito que é sobre um escopo muito menor. A gente vê muito disso, né? Que o próprio Koichi já dizendo mais uma vez, a grande diferença é que, o Deku, ele quer ser o maior, o número 1. Esse é o objetivo dele, é um grande sonho. Igual, tipo, vamos dizer, o Naruto, que ele queria ser o Hokage. Aqui, o Koichi, não, ele quer ser um herói de bairro, porque desde do começo, antes dele descobrir como usar os poderes dele, né? A gente vê desde o primeiro episódio, que o Koichi sempre foi uma pessoa que ele era voluntário em ajudar, né? As pessoas ali do bairro, qualquer coisinha que seja, qualquer ajudinha que a pessoa precisasse, por mais simples que fosse, ele tava lá pra ajudar. Então ele é aquele herói de bairro que vai se contentar
contentar com pouco. E tá tudo bem você se contentar com pouco, porque o mundo precisa de heróis assim também. Eu acho que o Raul mesmo disse, né, que ele é aquela pessoa que vai lá, ele vai ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Não existe o All Might para ajudar todo mundo na mesma hora que todo mundo precise. Precisam desses heróis pequenos também, e eles são importantes. Assim como a gente vê que os vigilantes também acabam sendo importantes. E ele é ser humano, né, cara? Não é que nem o Deku que tem que ser heróico o tempo todo. Pô, ele tem uma conversa muito boa do Koichi com a Makoto, né? Que é o episódio da mãe lá, quando a mãe vai visitar. Isso! A mãe logo percebe que ela não é a namorada dele. Mas ela fala, ó, não é, mas eu posso ser no futuro, hein? É. Aí ele, ai, Calica, não mexe com o meu coração, não. Porque ele já ficou maluco, pô. Ele é ser humano. Melhor é lá, você quer trocar? Você fica na nossa família, ele sai, que tal? É a melhor parte daquele episódio ela falando. Então, você quer trocar de lugar com ele? É muito bom, mano. E tem também a parte da Pop Step, né? Sim, é bem maneiro o arco da Step. Não, o arco dela eu acho maneiro. Eu acho meio paia a história do passado dela com o Koichi. Ah, sim. Aquela coisa de se apaixonar pela pessoa que você admirou, você diz isso? Assim, dá um motivo pra ela não entrar do nada. Ele passou, ela conversou com ele, ela não tinha por que conversar com ele, porque ela era uma idol conhecida ali do bairro. Aí daqui a pouco ela começou a seguir ele, daqui a pouco ela tava na casa dele. Tipo assim, não tinha muito motivo. Tinham que arrumar um motivo plausível pra isso tá acontecendo. E o motivo foi esse. O Koichi é para a Pop Step da mesma forma que o All Might é para o Deku. Isso. Não, eu até entendo o que vocês estão falando, cara. É que, tipo assim, eu acho meio paia aquele passadinho ali. É tipo assim, a relação dos dois tava tão natural pra mim, assim, na construção, que ter esse negócio a mais, eu olhei assim e falei, pô, não precisava. É o clichêzinho, até entender o roteirista, é o clichêzinho, pô. Mas apesar que se tem, eu não acho que é o absurdo, sabe? Assim, sendo mais sincero, tirando alguns episódios aí, como a gente comentou já, que, tipo assim, meio que não serve pra nada, tem uns episódios ali meio assim, Tem. que não vai muito pra frente e tal, não acontece, é meio água com açúcar. Mas, então, assim, até esses episódios, nada é desnecessário na narrativa. Nada. Nada é assim em Vigilante, sabe? Tudo funciona no seu meandrozinho. É que, tipo assim, pô, é o que eu tô falando, nada também é espetacular. Tudo funciona naquele escopozinho pequeno e redondo e as coisas acontecem. Tá ok. O meu medo só, que eu tava comentando, é, tipo assim, eu não sei como é que vai ficar o escopo quando ele começar a aproximar de Boku no Hero. Então, tipo assim, o escopo gigante que Boku no Hero tem, talvez ajude a encorpar a obra. Ou talvez ajude a piorar a obra. Eu não sei. Não li o mangá. Mas fica essa aí pro futuro, que eu não faço a menor ideia como é que ele vai conseguir manter esse escopozinho pequeno, assim, nas coisas, sabe? O problema de se passar antes de toda a história é que você tem limitações pra poder trabalhar essa história, né? Você não pode expandir de uma forma porque você tem um ponto limite pra chegar. Você não pode extrapolar de uma forma, sei lá, querer usar um All Might da vida pra fazer algo absurdo, né? Que vá sofrer consequências com ele. Por que não? Você tem que ter aquela história preparada pra atingir um certo ponto que não vai atravessar a sua obra principal. Pra fazer sentido, por mais que seja um spin-off. Ele vai ter que uma hora mexer em algumas coisas. Porque, por exemplo, se eu não me engano, tá muito tempo como que eu li Boku no Hero, que eu vi a primeira temporada ou a segunda. O atentado do Stan é durante a temporada de Boku no Hero ou é antes? Eu não lembro isso. Não, o Stan, ele já é dito que ele já tinha um passado antes de começar a obra já. Não, mas assim, que ele faz o atentado contra o irmão do Ishida, o Ida. É, antes de começar a obra. Muito possivelmente aqui em Vigilante, pela importância que tem o Ingenium e tudo mais e tal, a gente vai ver isso acontecer. Sim. Esse atentado, sabe? E aí, tipo assim, pô, bacana. Pra mim é um ponto que pode ser bacana que provavelmente ele vai ter que abordar na obra. Mas tem outras coisas que ele já começou a pincelar que eu não sei como é que vai ser. Eu, assim, não sei, não li. E, tipo assim, o meu medo é o escopo que vai se tornando o Boku no Hero, que é tão maior, talvez estrague essa coisa bem redondinha que tá sendo até agora. Ou talvez não. Talvez seja, tipo assim, abraçar esse escopo, abraçar uma cena como essa, que é do Stan, talvez ele consiga fazer um roteiro que faça a gente falar, pica, como é que ele fez o roteiro do atentado do Stan contra o Ida. E a gente monte uma história ali em voda, sabe? E pode ser que a obra só vá até ali, sabe? Pode ser que a obra vá até ali e acabe. É porque a obra acabou, né? É, pode ser que a obra acaba antes, né? Pode ser que acaba antes e ele nem queira, né? Sim, pode. Eu acho meio difícil, tá? Eu acho meio difícil com tendo esses pontos de passado, de como ele já fez a correlação, eu acho muito difícil eles não chegarem nesses pontos marcantes que é falado do passado de Boku no Hero, sabe? Tipo assim, a primeira prisão do All for One, eu acho meio difícil não passar por isso, porque aí vem questão de produção. Com certeza o editor vai chegar e falar, não, pô, tem que fazer essa conexão, porque a galera que lê Boku no Hero lê isso aqui também e tal. Não, mas o mangá já terminou, só se tiver feito já, mas aí a gente vai ver lá pra frente.
frente só. A gente vai se descobrir no futuro. Eu tava pesquisando aqui. O anime terminou no capítulo 30 do mangá, que é equivalente ao 5º volume. É metade do 5º volume. Ou seja, 1/3 da obra já. Tem mais 10 volumes, cara. É, ou terço, ou seja, vai ter 2 ou 3 temporadas ainda pra ver. Pô, e andou devagar, hein? Ter 5 voluminhos pra 3 episódios, andou devagar. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter ainda mais 2, 3 temporadas no mínimo. Ou seja, não tem tanta história pra contar assim. Tem. Tem 2/3 da obra, né? Isso que eu tô falando. 1/3 da obra já foi. É. Mas a gente também não sabe onde que essa obra vai parar, né? Eu duvido muito que pare com tanto pouco volume, cara. Talvez só termine com o Koichi conseguindo o cartãozinho de herói, sabe? Sim, uma parada assim. E eu acho bacana eles se mostrarem como é importante não ter o treinamento. Por exemplo, o Oguro, que é o mestre do Koichi, pô, ele pula nos sacos de lixo lá pra ele não se quebrar todo. Aí tem uma cena que o Koichi faz isso, né? Ele fala, aprendeu comigo, né? E não sei o quê. Você vê claramente que eles têm a falta do mestre ali, tem a falta de alguém pra ensinar algumas coisas. No Boku no Hero, você tem o professor que fala assim, ó, você tem que fazer assim, desse jeito, você salta assim, ó, vocês caminham em grupo. Se o grupo é de 3, se você faz isso... Ali não, eles têm que fazer na raça, né? O que eu considero muito mais legal. Porém, é bacana como a obra mostra o tempo todo que você fazer isso na raça traz erros. Mano, eles apanham muito pra começar a trabalhar em grupo como equipe, né? Sim. E eles apanham muito também pra aprender a usar os próprios poderes, que tenham ou não, sabe? Então, é bacana. Você vê, a própria Pop Step ali, ela, né, foi abordado muito a questão dela idol, mas ainda não foi abordado tanto a questão dos poderes dela, né? Ela só é usada muito de isca, né? O pessoal vai atrás dela, o Koichi, ele faz o cara escorregar, né? Tipo, ele dá meio que uma rasteira nos caras e o Oguro mete a porrada nos caras. Se o Oguro não voltar, quem é que vai bater nos caras? Porque não tem ninguém pra dar porrada. E a obra já começa a abordar isso, porque o Koichi fala, pô, cara, e se eu pegar uns socadores pra mim também, hein? Não sei. Porque se ele não voltar, a gente vai precisar de alguém pra bater. Você vê que a obra vai trabalhando isso aos poucos, né? Sim, exatamente. Cara, nossa, tomei um spoiler agora, tá pesquisando aqui, enfim. Toma! Quem morreu? Não, isso aqui vai cortar do cast, mas pra quem tá no cast aqui, fica aí. O último... Vai cortar, senão a gente vai matar os ouvintes. Mas o último capítulo chama... Pikachu? Então já entenda por aí o que quer dizer, entendeu? O que vai acontecer no final. Então é isso, não vou dizer mais nada. Ou seja, não vai pra tão longe assim. É, cara, pelo que eu tô vendo aqui não vai tão longe não, mas tudo bem. Não vou dar spoilers. É, porque o vilão é outro, né? O vilão é esse cara das abelhas. Ele tem uma história própria, né? Então, não precisa, sabe, entrar tanto no universo de Boku no Hero. Eu acho que tá bom assim. Você pega, mostra um personagem ou outro, parece alguma coisa na televisão só pra criar uma linha do tempo, pra falar, realmente, ó, a gente tá no universo de Boku no Hero. Essas coisas não estão esquecidas. Mas também não pode ser ali o plot principal da obra, né? Sim. Tanto que vou falar pra você, cara, 2 cenas que me arrepiaram. Quando a gente começa a perceber que o carinha lá é o Sten, né? Quando ele lambe ali o sangue e os caras começam a paralisar. E no final, quando o Oguro encontra a menina das abelhas, vira e fala assim, como é? Quanto tempo? Aí todo mundo tá pensando assim, quanto tempo? Por quê? A menina fez alguma coisa com a esposa dele, né? Quanto tempo, filha? Aí você fica, o quê? É, aí também, mano, essa parte é sinistra, isso aí. A hora que aparece a primeira vez ele com a mãe, eu já tinha noção. Eu falei, será que eles são família? Aí depois que ele falou, eu falei, caraca, mano, agora faz sentido. Mais uma vez, né, a questão do Batman, né? É o cara que começa a trabalhar como vigilante por causa de um trauma familiar, né? Isso aí, e se dopar de remédios. E agora, diferente do Batman, se ele consegue resolver esse problema familiar, ele não precisa vestir o manto mais, né? Ele não tem mais objetivo. Uhum. Se bem que deu a entender que a esposa dele morreu, né? Tudo indica que sim, né? Ele deixa meio que... Pelo menos na fala fica confirmado que sim, né? Porque ele fala que não vai encontrar mais ela. Então entende-se que a esposa morreu e que, sei lá, talvez isso seja o mote da vingança dele. Não sei também. Porque o que dá a entender é que ele não... ele parou de ser o Knockduster, mas ele ainda, de certa forma, trabalha, né? Porque ele ainda tem relação com o espetadinho lá, o Soga. Então, assim, alguma coisa ainda rola, né? A gente só não sabe o quê. Ele só pediu ajuda na amizade, ele não tem tantos amigos, né? Então as pessoas que estão mais próximas ali, ele só falou, fica de olho na minha filha aí, eu tenho que ir lá resolver o negócio. É que a gente não sabe, né, mano? Ele não sabe por que o outro iria fazer isso, o que ganhou em troca, entendeu? Tipo, a gente não deixa claro o que é isso. Eu acho que... Mas é chute, né? Eu acho que ainda tá rolando alguma coisa. Não, ele foi visitar a esposa, né? Ele foi resolver o negócio da esposa. Cara, é uma cena pesada, tá? É, aquela é mesmo. Ele tá lutando contra a própria filha e no meio da luta, ligam do hospital falando, você é o marido de tal pessoa, precisamos de você aqui agora. E geralmente quando eles falam esse tipo de coisa, você fala, morreu. É, deu ruim. É aqueles últimos momentos pra se despedir, sabe? Uhum. Eu sou o membro da família, daqui a pouco eu tô aí. E ele tá lá lutando com a filha dele, pô. Pesado pra caramba. É que ele cumpriu a promessa, né, de levar a filha de volta, né? Então ele queria cumprir a promessa. É bem, mano, essa série é muito
boa, velho. Um errinho qualquer, ele tinha perdido a mulher e a filha no mesmo dia. Ou ele tinha ido de vala, né? Também é isso. Também. Mas talvez ele, como personagem, preferisse ir de vala do que ver a filha e a esposa morrendo no mesmo dia, pô. E a filha morrendo na mão dele. E ele exatamente, ele errando, porque ele já tinha tudo calculado o plano. Se ele errasse, já era. E a gente fica naquela tensão, né? Porque aparece ele lá fazendo ali a massagem cardíaca nela, e depois ali vai pra cenas finais de outros personagens. Ou seja, a gente fica um tempão sem saber se ela morreu ou não. Isso é uma parada que o diretor usa e abusa nessa série, né? Esses cortes dramáticos, assim. Tipo, tu tá numa cena, acontece outra coisa, corta, vai pra outra cena e depois volta explicando, né? Tipo, é algo que, enfim, já vê em vários animes, principalmente shonen, mas que eu achei que se pagou dessa vez, tá ligado? Tem uns que fica muito ruim, mas esse aqui se pagou. Eu não senti um incômodo, não, igual eu senti outros animes. Cara, a gente tem que falar dele, né? Não tem jeito. E o herói americano? Não, tem que falar do elefante na sala, né? Tem que falar do elefante na sala. Não. O Capitão Celebridade. Deixa quieto. Quanto menos falar dele, menos popular ele é. É engraçado algumas cenas, tipo aquela treta que ele tem com a Makoto com a esposa, é engraçado. Só que, tipo assim, mano, essa piada já tá tão batida, velho. Mas tão batida, que não precisa mais. Pra mim, nem engraçado é, porque chega a beirar a ser tosco esse cara. Eu sei que ele é feito pra ser um personagem tosco, parecer aquele cara que, pelo amor de Deus, ninguém quer ser um herói como ele. É a zoeira do herói americano, né, cara? É tipo a sátira do herói americano. É o cara que ele não tá lá por ser herói, ele tá lá pela mídia, pela celebridade, etc. Ele é o próprio cara daquela frase do fazer pra inglês ver. Ele é uma forma... Eu não sei se dá pra falar que ele é uma forma muito mais suave de uma ideia de Capitão Pátria. Ele puxando o maluco pra tirar foto com ele, pra mandar pra mulher dele que lá é trabalho. Que ele só não vai tomar processo. Porque eu falei, tipo, as cenas dá pra rir, só que a piada já tá muito batida, cara. Não é a primeira vez que a gente tá vendo esse tipo de coisa, não, sabe? Ele teve que mudar de país pra tentar outra chance, né? Porque ele foi expulso dos Estados Unidos porque ele era mulherengo, né? Recomeçar a carreira, né, pô? Ele só faz cagada. Eu acho que é um personagem que vai ser usado ainda na obra algumas vezes. Não, ele com certeza vai. Até com essa parada de redenção, quem sabe. Só que, tipo assim, cara, sei lá. Acho que perdeu o timing da sátira. Hoje em dia, a gente tem várias obras que já tem a mesma zoeira e já, tipo, beleza, o personagem é americano estrangeiro. Eu não sei se é perder o timing, eu acho que ele só não foi moldado do jeito certo. É que esses personagens funcionam, mas se ele tiver dentro de um contexto específico, sabe? Eu acho que essa parte que eu acho que o Raul falou de, talvez, foi o Raul que falou que ele talvez tenha uma redenção, Bruno. Eu acho que isso é um ponto interessante, né? Se você conseguir trabalhar uma redenção nele com uma forma com que ele veja... É que assim, é muito pretensiosidade dizer que ele tem que rever os seus pensamentos, seus conceitos de como ser um super-herói. Às vezes é só a personalidade dele mesmo e como ele enxerga o que é ser um super-herói. Mas seria interessante se ele tivesse uma redenção, ele tornasse um super-herói mais normal, né? Ele salva a menininha e bota pra carregar o lutador de sumô, pô. Aquilo é um absurdo. Nossa, cara, mano, é muito bom aquela parte, cara. A menininha, ele vai, tenta dar em cima da mina e o Koichi lá, carregando o lutador de sumô. Não, tem várias paradas, cara, que são muito... A própria Makoto, quando tá no almoço com ele, que ela tá ali com o telefone, ela fala, acho que é Emília o nome da esposa dele. Ele, peraí, é minha esposa dele? Não, só tô falando sobre como você me convidou pra vir almoçar. As gags são engraçadas, só que... É porque a gente também tá vendo com o olhar de hoje de 2025, né? Tem que lembrar que isso foi escrito, tipo, em 2016, onde, pô, existiam piadas desse jeito. Agora, eu não sei se... Esse é o ponto, tipo assim, acho que o diretor podia ter dado uma suavizada, sabe? Tentado cortar um pouco aqui e ali, mudado alguma piadinha de repente, pra tentar deixar isso aí mais fluido, né, cara? Porque tira o time da coisa, né? Cara, a gente tá falando sobre piada do cara mulherengo, aí você fala de 2016 e tal, realmente, vai fazer 10 anos que estreou a obra, mas, pô, as piadas sobre a bunda da Pop Step, pelo amor de Deus, né, velho? Não, isso aí, mano, sabe que é a maldição do editorial japonês, isso aí, né, velho? Cara, os caras fizeram uma pesquisa, né? O que vocês acham ali dos nossos vigilantes? O cara lá, ele dá porrada em todo mundo, o Koichi é o estranho, e ela é a menina da bunda grande, pô. Então... Não, pior que mano, é essa parada que fala, mano, a maldição do editorial japonês. É isso, tá ligado? Né? Eu vou ser sincero, se fosse só pesquisa, eu não me sentiria incomodado. O que me incomoda são os close do rolê. Tem uma parte que ela dá um tapa na bunda dela, cara. Não dá isso. Entende? Tipo assim, me incomoda é isso. Agora, por exemplo, se os caras, sei lá, se eles estão sentados
lá fazendo uma pesquisa e aparece só essa frase e nunca tivesse nada dela, eu ia achar muito engraçado, cara. O ruim é que a piada dela é essa, o tempo todo, né? É. Tanto que tem aquela parte entre essa piada, né, que eles falam da mini saia. E o Koichi também repara que ela usa mini saia quando ela tá com aquela vestimenta de herói dela e ele fica envergonhado, aí ela também fica envergonhada, aí tipo, pra fanservice. Não, foi o que eu falei. Cara, foi o que eu falei, se fosse só a piada da pesquisa, eu ia achar muito engraçado, mas quando vem trocentas piadas iguais, aí não tem graça, cara. Eles dão foco nessa piada, né, e várias vezes. Não, isso que é o chato, sabe? Cara, porque, tipo assim, tu imagina, não tem nada dizendo isso em nenhum momento, aí você mete essa piada no meio, aí você fala, fãs dela tudo por causa da bunda. É o cara que virou enguia. Elefante na sala, não tem jeito. Dito isso, vamos para aquele momento? Vamos para as considerações finais e notas para My Hero Academia Vigilantes. É um animezinho que eu acho que ele começa muito bem. Eu acho que o primeiro arco ali, até episódio 6, mais ou menos, ele tem um ritmo muito bom. A estrutura da história é bacana. A forma como você forma o grupo, o triozinho, o nosso trio 7 ali, né? Como você tem a apresentação dos personagens, como você vai ter a interação deles, as coisas que estão acontecendo. Aí você tem as introduções do mistério da obra, dos vilões, como as coisas vão acontecendo. A ideia das abelhas. Pô, é super legal como é que vai ser sendo construído. E como ele consegue construir isso, pouco a pouco, né? As coisas vão tendo um desenvolvimento, assim, bem tranquilo, assim. A gente vê a questão da droga, que a gente vai lembrar do arco 4 lá de Boku no Hero, que também fala sobre drogas e tal. A gente começa a ver esses detalhes, a gente vai começando a ver outras coisinhas. Com isso, eles conseguem mostrar também como é que é a ação deles como vigilantes, o porquê que tem que ter esses caras, como é que as coisas vão sendo desenvolvidas. Pô, eu acho redondinho, bom demais ali. E a partir, sei lá, do episódio 7, aí você começa a viver numa gangorra. Tem momentos legais e tem momentos que, pô, tem episódios que são, assim, pura extinção de barriga e aí no meio deles tem umas coisas interessantes, aí volta e tal. Tu vai vendo essa gangorrazinha, que é, cara, eu não sei, assim, mas, por exemplo, o negócio lá de ter o show da Pop e tal, não me pegou, acho ok, mas, tipo assim, acho ok pra narrativa, mas não me pegou todo esse rolê. Então, o final ali da obra já... O que pega no final da obra realmente é a resolução ali do velho com a filha dele, pô, que é uma construção que vem desde o primeiro episódio até posteriormente. Isso é o que faz o anime ser muito bom. Mas essa subida e descida, assim, ali me dá uma perdida legal, cara. Nesse sentido, eu não acho ele nada espetacular. Eu acho ele um shonen bem, assim, certinho, bem redondo, bem feito, mas que tem esses decaimentos ali a partir do episódio 6, a partir do episódio 7, e que aí, metade da temporada, eu já acho que é meio complicado e segue o padrão de Boku no Hero, né? Metade da temporada é mais ou menos, ou é ruim, e uma primeira parte pica. Então, ele segue esse processo. Eu vou dar 7,5, cara. Eu acho que é por volta de sair a nota. Eu acho um shonen bem entregue, que ele é legal, ele é muito bem feito. A gente acabou de falar da direção, mas o processo de edição é bem redondinho, sabe? Então, assim, nada nele denigre o processo. Só que, tipo, ele poderia ser um pouquinho melhor se ele mantivesse o nível do início, mas como ele começa a ter essa barrigadinha ali pro meio, ele já dá uma caída pra mim. Acho que Carlos, ele disse muito bem sobre o que eu também penso sobre o Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, assim como o Raul, eu também gosto muito desse nome. Achei esse nome muito bacana. Por ser uma obra de fantasia, ele é muito interessante da parte que ele gosta de ser pé no chão com essa obra. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas Vigilante, ele é muito pé no chão com a questão de ser super-herói, né? Koichi mostra muito isso, muito mais que o Deku, na parte de que eu não tenho um grande superpoder, né? Depois, claro, o Deku, ele consegue lá o One for All, mas a parte do Koichi trabalhar essa forma dele ser aquele cara que tem uma individualidade, que não é um grande super-herói que vai ajudar como realmente um super-herói, né? Mas ele vai ser aquele herói de bairro que vai ajudar os menores problemas, porque o All Might não vai estar lá para ajudar todas as pessoas que precisam dele. E eu acho que esse é um papel importante que os novos autores aí de Vigilante, né, da série de Boku no Hero, eles usaram muito bem para trabalhar, para enriquecer o universo de My Hero Academia. E aí eu acho que não poderia ser outra nota se não fosse um 10, né?
Não, mentira, não é 10 não. Eu acho que o Vigilante, ele navega lá pelo seu mediano. Ele é um mediano bem feito, sabe? Ele é uma obra que se contenta com pouco. Ele não precisa de muito pra você fazer a gente querer assistir, acompanhar essa obra, né? Como a gente mesmo citou aqui, outros amigos aqui, podcasters, citaram, que o Vigilante, ele é um escopo menor, né? E por ele ser um escopo menor, ele não precisa ser alguma coisa grandiosa, e aí talvez ele nem possa ser, porque ele tem certas limitações que ele não pode ultrapassar, porque é uma história que ele é uma prequel, né? Ele se passa um pouco antes, talvez alguns momentos antes, né, da série principal, e ele precisa tomar todo esse cuidado para ele não ter uns furos que quebre essa linha temporal, ou que quebre um pouco do que eles não podem subir muito o sarrafo. E eu acho que ele continuando entre esse mediano e um pouco acima do mediano, ele tá ótimo pra Vigilante. E ele deve se permanecer assim. Ele não tem algo que surpreenda muito pra que a gente fale, nossa, ele é uma obra incrível, diferente. Ele não é nada de diferente. Ele faz um arroz com feijão legal. E eu acho que pra mim, uma obra assim, que também, lógico, pra mim é melhor do que a série principal, né? E eu também, talvez não possa ser um grande exemplo de uma pessoa que possa dizer sobre Boku no Hero, porque eu não passei da quarta temporada, não achei nem a quarta temporada inteira do Boku no Hero Academia, a série principal. Mas eu vou ficar aqui com 7. Eu acho que 7 é uma nota boa pra uma obra mediana que faz o seu trabalho muito bem feito, né? Ele não tem nada que surpreenda, ele não tem nada que surpreenda, assim, de que fure a bolha, sabe? Até porque a gente viu que Vigilante não furou a bolha. Diferente de Boku no Hero, que Boku no Hero, sim, quando saiu, ele furou a bolha do pessoal que via anime e de pessoas que não viam anime também. Ele chegou aí pra ser o seu sucessor, né? Como o Raul disse, o sucessor de Naruto, pra ser aquela obra que ia segurar um dos pilares da Jump, e a gente viu que não foi bem assim, que a carruagem andou. Então, pra mim, eu acho que 7 fica uma nota legal, e agora falta só o vilão aí pra comentar, né? Antes do Raul. Eita. Não, só queria aproveitar pra comentar isso aí, porque o Vups, o começo do cast, ele falou, não, porque eu vou revelar, falou, e falou, Fica bem. nenhuma do cast, né? É tu, vilão! Meu pica. Sua mão. É tu, vilão! O cara joga o bait, clickbait total. Lógico, tudo nessa vida tem que ser um clickbait. Mas, não, isso aqui é estratégia pra segurar o ouvinte, porque agora o povo vai saber que você é vilão. Você paga de bonzinho, mas você aí, você faz coisa por trás aí, ó. Ih, lá ele. Lá ele 1000 vezes. Que papinho, mano. Momento você é safado. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você é moleque. Você é safado. Você é safado. Você é safado. Outro dia eu estava aqui ouvindo, eu comentei até na DM com o Raul isso aqui. Eu tava ouvindo o podcast da leitura de e-mails que vocês gravaram 1 ou 2 episódios atrás, que eu não lembro qual episódio que era, porque eu escutei vários episódios de MDA aí nessa semana. E aí eu ouvi na leitura de e-mails a seguinte frase do Bruno: o Lucas que lute na edição do RPG do MDA. E quem edita o RPG é o Raul e eu. Inclusive, eu acho que o Raul sofre muito mais que eu na edição, e eu vou falar isso aqui. O Raul, ele manda muito bem na edição. Eu também trabalho muito, mas o Raul manda muito bem. E o Bruno, ele quer dar os créditos pro Lucas, esse safado do Bruno. Ele quer dar pro Lucas de qualquer jeito, velho. Você que tá falando isso aí, pô. Ele falando assim, o Lucas que lute nessa edição, e eu lá, depois de 2 dias de ter editado aquele podcast ali, fiquei 2 dias o dia inteiro editando pra conseguir soltar no ar aquele podcast lá. Raul também com um monte de coisa pra fazer aquele podcast com o dublador, mandando os roteiros pro pessoal lá pra gravar, ele mixando tudo ali pra me entregar, pra eu sonorizar. E aí vem o Bruno e diz que é pro Lucas pra lutar. Não. Esse vilão aí eu não aceito. Canalha. Canalha. Então, mas realmente, ouvinte, se você não viu o cast de RPG, ouça, porque ficou muito bom mesmo. Ouça, escute, ficou muito bom. Desabafei. Pronto, tô leve. Tô leve. Sobre Vigilantes, pô, eles falaram tudo, acho que é uma obra bem redondinha, é uma obra divertida, tá? Igual a gente tava falando, não é uma obra tipo, ah, meu Deus, é o melhor shonen que eu estou vendo, até porque, paralelo, tô vendo ainda, na verdade, Windbreaker, e eu tô me divertindo muito mais. Eu acho que é uma obra legal de ver, divertido. Se você não gostou de Boku no Hero, dê a chance, eu sou o cara que não gosta de Boku no Hero, então, tipo, eu gostei desse, já é um bom indicativo, mas que realmente não tem muito expoente, assim, é uma produção bem feita, viu? Eu colocaria
colocaria dessa forma. Mas me deixou o gancho aí, sim, pra ver uma segunda temporada, que eu acho que já tá confirmado, inclusive, pra 2026. Não sem data, mas confirmada. Mas vamos ver o que o futuro reserva aí pra Vigilantes, né? E a nota vai ser um 7,5 também. Acho que tá de excelente tamanho. Bom, todo mundo falou muito bem, né, cara? É uma obra simples, ela veio sem peso de ter que trazer a Jump. Ela veio com uma facilidade. Ela tem próxima com poucos personagens quanto o próprio Kaiju Number 8. Só que até nisso ela tem uma facilidade. O Kaiju Number 8, talvez o maior defeito da primeira temporada é não mostrar o universo, não ampliar o universo. Só fica ali entre os personagens daquele lugar, daquele escopo. O Vigilantes ele não precisa fazer isso. Por quê? Porque o universo já tá estabelecido. Já existe o Boku no Hero. Ele pode trabalhar os personagens tranquilamente porque o universo já está estabelecido. Até isso, cara, ele pode trabalhar com facilidade. Mas, mesmo assim, ele traz um grande frescor pra Boku no Hero. E quando você pensa assim, pô, Boku no Hero acabou tão mal, né? Sendo que todo mundo esperava algo tão grandioso. Aí veio algo que ninguém esperava nada, que não veio pra ser grandioso, e trouxe um enredo redondinho, gostoso de se assistir. Aquele Battle Shonen que você quer assistir no seu dia de folga, pô, é isso. Boku no Hero trouxe tudo isso aí. Você não precisa ser o maior Battle Shonen da década. Você pode ser um bom Battle Shonen na década. E isso é Boku no Hero, pra mim 8. E com 2 7,5, um 7 e um 8, a nossa média é 7,5. Olha aí que beleza. Uma boa média pra um Battle Shonen muito interessante. É isso mesmo. E você, assistiu My Hero Academia Vigilantes? Comenta pra gente. Vai assistir só porque escutou esse episódio e achou interessante e gostaria de assistir? Assiste, cara, vai ser gostoso. Eu mesmo assisti em 2 dias, tranquilão. É bem levinho. O Carlos falou antes que tinha assistido em 3, né, Carlos? Eu assisti em 3 dias. Pô, gostosinho, pô. É mais leve que esse clima aqui de safado. Só tem bandido aqui. Que desabafo. Não, eu não ia dar razão pro Vupix, não, mas eu dou razão. Tá vendo, Lucas? Até quando tenta te ajudar, os caras não querem ajudar. Até quando você tenta dar pro Lucas. Lá ele, pô. Mas inclusive, estou sabendo, tá? Que nós temos aqui uma nova skin do nosso amigo Lucas de cantor, que ele vai fazer isso no RPG, hein? Tô sabendo disso. Pô, essa skin é antiga. Essa skin é antiga? Então agora é obrigatório. Mas é que teve um update, né? Nesse evento aí da Anime Friends, não foi? Ah, verdade. Peçam para o Lucas cantar belo, que é de RPG. Peçam para ele cantar belo. É só isso a frase. Cantar Mel. Mel, peçam nos e-mails. Exatamente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundosanimes.com, ou também pode fazer seus pedidos, comentários, caneladas e tudo mais no seu agregador de podcast favorito. E manda mensagem. O Bruno é um safado. O Bruno é um safado, é um moleque. Mandem aquela imagem do Luxemburgo falando com o Marcelinho Carioca. Sim. Você é safado. E claro, né, você também pode ser nosso padrinho e conferir as nossas novidades, amigo. Recentemente tivemos no Anime Friends, teve um episódio de RPG aí, todas as novidades do episódio do RPG, os padrinhos ficaram sabendo primeiro. Tem coisas aí, novidades que os padrinhos, além de ficar sabendo primeiro, participam, como o episódio de Pokémon. Os próximos episódios de animes da década também vai ter o voto dos padrinhos e outras coisinhas mais. Inclusive, em outubro, teremos, agora a gente vai falar. Não vamos esconder mais nada aqui nesse programa. Todas as claras, já que o Vulpix já falou tô leve, vou falar também tô leve. Opa! Em outubro, nós teremos nossa primeira trip aí. Pra onde? Teremos nossa viagem para o Japão. Se as meninas têm a episódio do Rio de Janeiro, episódio de praia, a gente vai ter um episódio do Japão. Que isso. Episódio no Japão. É o momento que o MDA vem conhecer o Vulpix. É a temporada do Vulpix, pô. É a temporada do Vulpix. Olha só. É o momento onde vão tirar a altura oficial do Vulpix. Até agora o Vulpix jura de pé juntos que ele tem mais de 1,50. Duvido. Não ter ouvido. Eu vou levar a fita métrica pra descobrir se é verdade mesmo a altura. Mas pode ter certeza que eu posso levar a fita métrica de 1,5 metro que não vai passar. Não vai dar certo. Mas, dito isso, os padrinhos vão ter diariamente atualizações do Japão que só eles vão ter. Em tempo real. Olha só. Olha aí, pô. Na hora. Gravamos, grupo dos padrinhos. E as coisas que a gente vai postar nas redes sociais do MDA também, os vídeos e tudo mais, eles também vão receber primeiro. Vai mexer com os padrinhos. Olha só. Se você quiser saber a altura oficial do Vulpix em primeira mão, tá aí, né? A partir de 5, né? 5 você pode saber. A partir
partir de R$5 você pode ser nosso padrinho, descobrir em primeira mão a altura do Vulpix, inclusive só os padrinhos vão descobrir, a medição vai ser só pros padrinhos, e outra, nos ajudar, porque essa viagem é cara, tá, gente? Ajuda, por favor. Então se você quiser saber quanto mede um Vulpix inteiro, olha aí, você vai poder saber no valor de R$5. R$5 faz diferença, entendeu? Assim como para o Vulpix, 5 centímetros de altura também faz diferença. Pra bater um bolão, vamos aos padrinhos. Os padrinhos tiveram filho, vamos bater um bolão? É isso, cara. Bolão, a altura do Vulpix. Qual altura? Então, se você quiser participar do bolão aí, rapaziada, vira nosso padrinho. Padrinho vencedor vai ganhar um brinde do Japão. Perfeito, tá aí. Um brinde escolhido por mim. Exatamente. O Pikachu 1,50 de altura. No máximo. Exatamente. Ou seja, pra ganhar tudo isso aí, seja nosso padrinho, catarse.me/MDA, a partir de R$5, como o Bruno falou bem, você já pode ser o nosso padrinho. Venha conhecer os planos e nos ajudar, certo? Certo. Faça como eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loureis, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Natan Clemen e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.